remo no Brasil data do final do século XIX. Apesar de antigo, o esporte ainda é pouco difundido e na Paraíba não é diferente. A Federação Paraibana de Remo foi fundada em 2005 pelo educador físico Eduardo Jorge, um apaixonado pelo esporte. Para você ser um remador, você precisa gostar de estar na água, com um barco, curtir isso aí. Mas fisicamente falando, você precisa saber nadar. Sem saber nadar, fatalmente você não vai ser um bom remador, você vai ter medo de talvez uma queda no barco, você pensar que vai morrer. Mas o pré-requisito para quem quer fazer remo é primeiro saber nadar e depois ter disposição para poder fazer o exercício. Apesar de não ter muita tradição no esporte, a Paraíba já tem vencedores. André Beltrão treina há 4 anos e é 3º lugar no brasileiro na categoria peso leve, junto com Emanuel Carlos. Para crescer ainda mais no esporte, os atletas enfrentam uma rotina pesada de treinos. A gente entra na água às 5 da manhã, geralmente, e volta às 7. Aí, por volta das 8 horas, a gente toma um café da manhã reforçado com bastante carboidrato, sucos, vitaminas. E a alimentação tem que ser muito calórica porque o treino despende muita energia. Você participa de campeonatos, foi 3º lugar no brasileiro, junto com um colega. Como é treinar remo num estado que não tem muita tradição? Fica mais difícil? Com certeza. Tem muitos obstáculos, como a falta de estrutura, a falta de suporte técnico, mas assim, nossa determinação é muito grande, então a gente conseguiu superar isso e o que vale mais do que tudo é a força de vontade. É tanto que o campeão brasileiro e vice-campeão mundial hoje em dia é um remador do norte do Brasil, do Amazonas, e que as condições dele são tão assim, precárias ou piores do que as nossas. Os mais jovens também começam a se interessar. Micael tem apenas 12 anos e pratica o esporte há 6 meses. Eu vim parar no remo por causa que um amigo meu fazia remo. Aí ele começou a falar pra mim e eu vim fazer remo. E gostou? Gostei. Antes de entrar na água, o aquecimento no remo ergômetro é essencial. O equipamento simula os movimentos que devem ser feitos no barco. Durante a remada, ele necessita de todos os músculos. O remo, ele não tem muita tradição aqui no Brasil, mas na Europa ele é considerado um esporte talvez mais completo do que a própria natação. Porque na natação, se você não tiver algum segmento do corpo, você consegue nadar. E no remo não, no remo necessariamente você precisa dos braços, você precisa das pernas, precisa dos pés e das mãos para fazer a movimentação da pá do remo. Então precisa de abdômen, precisa de costa, basicamente você deslocar o barco, você tem que precisar de todos os segmentos do corpo. Hora de remar. As águas calmas do Rio Paraíba favorecem a prática do esporte e oferecem uma das maiores costas remáveis do Nordeste.